Olá, bem-vindo a mais uma Sexta de Mistério. Eu sou Ed Van Fel, sua anfitriã no caminho das coisas estranhas, inexplicáveis e bizarras. Hoje nós vamos fazer uma visitinha a uma casa que se tornou muito famosa, numa cidadezinha da Espanha chamada Belmes de la Moraleda. A história começou em 1971, mas até hoje é alvo de investigações paranormais. Vamos começar pelo começo. A dona de casa, Maria Gomes Câmara, um dia se deparou com um rosto na sua cozinha. E aquilo deixou muito intrigada. Ela chamou os vizinhos, ela mostrou e realmente a gente pode pensar, será que foi um caso de pareidolia? Pareidolia é aquele caso em que nós tivemos rostos onde na verdade não há nada. E é algo que o nosso cérebro tende a fazer. Ele procura organizar alguma imagem e provavelmente transformá-la no rosto. Sabe aquela árvore que tem um jeito estranho assim no tronco, mas quando você vai olhar são só manchas? Ou quando você está sozinho no seu quarto de noite e aquele amontoado de roupas começa a aparecer uma cara te encarando, uma pessoa que está ali sentada. Cuidado que alguns desses casos pode ser realmente alguém te encarando e uma pessoa ali sentada. Mas em muitos dos casos não passa de pareidolia, que é essa condição que todos nós temos de interpretar, nosso cérebro interpreta imagens aleatórias, tentando transformá-las em rostos. Mas o caso de Maria Gomes não parecia ser este. Ela realmente via uma imagem, um rosto, que simplesmente começou a mudar no decorrer do dia. E ao longo dos dias, começou a se transformar numa carranca assustadora. Esse primeiro rosto, que eles chamaram de La Pava, começou a atrair muitas pessoas para casa. E vizinhos, curiosos, todo mundo querendo ver aquele bizarro rosto que surgiu no chão da cozinha de Maria. O seu marido, Juan, e seu filho resolveram acabar com aquilo que estava incomodando e destruíram o piso de madeira, deixaram no puro cimento e acimentaram a cozinha inteira para que aquele efeito não voltasse a ocorrer. Só que voltou. E outros rostos começaram a surgir, não só naquele chão, mas em outras partes da casa. E esses rostos não tinham uma explicação científica. Antes, quando o Juan já estava pronto para quebrar tudo de novo, o prefeito de Belmes simplesmente falou, não, espera, vamos chamar especialistas. Chamaram especialistas estudiosos paranormais que começaram a investigar a casa. E eles não encontraram nenhuma explicação para aqueles efeitos. Eles então resolveram começar a quebrar a casa, a cavucar a casa. E 3 metros abaixo, eles encontraram um osso. E depois outro. E mais outro. E encontraram ossadas humanas. Mas essas ossadas não eram novas, nem eram de nenhum crime específico. Elas já estavam de mais de 700 anos. E, simplesmente, a casa estava construída em cima de um cemitério. Só que este cemitério era do século XII, século muito antes. E a cidade inteira estava construída. Várias casas ali, o bairro inteiro estava construído em cima de um cemitério. Porque só aquela casa estava apresentando este efeito bizarro de aparecerem rostos estranhos nas paredes e no chão da casa. Porque talvez Maria fosse uma médium. E Maria realmente era considerada uma médium. Ela tinha, sim, uma espiritualidade. A casa começou a se tornar muito visitada, a ponto de receber mais de 10 mil visitantes por mês. Todos interessados em ver a Casa dos Rostos. O estranho caso de teleplastia se juntou depois a um caso de psicofonia. Caso você não saiba, a psicofonia é quando você consegue gravar vozes do além, vozes de outras dimensões. E é muito comum, eu não aconselho você a fazer, porque quando você
faz esse tipo de coisa, você está dando permissão para que outras pessoas de outras dimensões falem com você também. Você, na verdade, está abrindo uma porta e fazendo convite. Se você não estiver preparado, é melhor não fazer isso, porque você pode atrair realmente para si espíritos com os quais você não vai saber lidar. Então, não é uma experiência que eu aconselho você a fazer especialmente na sua casa. Mas os paranormais que estavam lá eram pessoas muito estudadas e muito experientes, e vários fizeram teste de psicofonia. O resultado foi muito bizarro. Foi uma mistura de inferno com bordel, segundo as palavras de um deles. Inclusive, algumas das frases foram bem impactantes. Parece que todas as vozes tinham algum tipo de obsessão com um nome chamado Kiko, uma pessoa chamada Kiko. Nenhum Kiko morou na casa, ninguém lembrava de nenhum Kiko, então provavelmente foi algo muito antes da casa ser construída. E eles falavam El Kiko, bêbado, que era Borracho, e ninguém sabia quem era. Em outro momento se falava, do que você gosta? Eu não quero bêbado, tire a minha saia. Então eram umas coisas meio bizarras que se ouvia, mas nada foi tão perturbador quanto uma frase respondendo à pergunta. A pergunta era, qual a origem desses fenômenos? E a resposta foi, o inferno começa aqui. Isso é bem impactante. Essas imagens, elas pareciam ir se alterando no decorrer dos dias, e muitas vezes no decorrer de um único dia. Olhos que simplesmente mudavam de posição, parecia que o rosto estava se mexendo, era bem bizarro. E mesmo depois da retirada dos ossos e depois de acimentarem de novo, os rostos voltavam a aparecer. Eles chegaram a tirar o primeiro rosto que eles conseguiram separar e colocar realmente num quadro, dentro de um vidro, para que ele fosse exposto ali na lareira da família. A casa em si já tinha um histórico. Ela pertencia àquela mesma família desde 1858. E o primeiro casal, né, os bisavós que moravam ali, eles tiveram casos de poltergeist, de móveis que se moviam sozinhos, de vozes, de gritos, de gemidos e principalmente de vozes de crianças. As crianças da família, inclusive, tendiam a ouvir bastante isso. Os vizinhos também relatavam que, muitas vezes, objetos simplesmente se moviam para ficar no caminho deles. E era bem assustador, a ponto deles pedirem depois para que um padre fizesse um exorcismo e estes efeitos parassem de acontecer, ao menos com os vizinhos. Já os rostos continuaram aparecendo e algumas pessoas levantaram a teoria de fraude. Mas será que era mesmo? Uma família simples simplesmente ia criar todo esse fuzuê, atrapalhando a própria paz da família para criar, inventando rostos fantasmagóricos? Bom, o que é um fato é que a cidade se tornou, ela meio que apareceu no mapa depois disso, e se tornou basicamente um ponto turístico. A casa mesmo se tornou um ponto turístico. Mas muitos dos paranormais, dos investigadores que estiveram na casa, juram que não tem como a família ter feito aquilo. Então, não há provas de que é uma fraude. Também não se sabe o que está sendo feito. O que se sabe é que há uma causa que começa numa dimensão desconhecida. A frase impactante, o inferno começa aqui, foi captada por 10 microfones diferentes, 10 gravadores diferentes. A ideia de que era uma fraude e alguém levantou essa lebre era meio impossível, já que exigiria não só um gravador com um longo alcance, muitas pessoas envolvidas e tipo uma bateria eterna que duraria mais de 30 anos, porque até hoje todos que tentaram fazer alguma psicofonia conseguiram. E até hoje a casa é visitada. Aparentemente, a casa também tem algumas lendas bizarras, não a casa, mas o local. Parece que ali também foram torturadas e mortas mulheres e crianças por uma pessoa, um homem, que era tido como um monstro. E depois, todo mundo achava que depois que a dona da casa falecesse, isso poderia parar.
pois ela talvez estivesse realmente provocando aqueles efeitos. A dona da casa morreu em 2004, mas os rostos não se foram com ela. Há algumas mortes misteriosas na casa também deixam a gente de cabelo em pé. Uma delas é dos primeiros donos, né? O bisavô de Maria. Ele morreu falando: isso tem que ser um espírito, isso tem que ser um espírito, o que provava que ele estava vendo alguma coisa. Já o marido dela, Juan, morreu com dores terríveis e pediu para ser levado ao quarto dos rostos. E chegando lá, ele gritava de dor enquanto relatava que via o rosto de Pava, o primeiro rosto que apareceu, flutuando e rindo em volta dele. Imagine a situação. A casa também tinha alguns casos de móveis e coisas que se moviam, mas o principal mesmo foram esses rostos, que são muito documentados, e há vários documentários sobre este fenômeno, sendo um dos mais vistos, um dos mais, digamos, poderosos em questão de documento e informação que nós temos. Eu acredito que isso aconteceu porque a casa deve ser um portal. E por ali tentavam se comunicar espíritos e almas perdidos. Talvez o inferno realmente começasse ali, porque era o único local que eles tinham para se comunicar. E com certeza não eram almas que estavam em paz. Inclusive, parece que 2 pessoas que morreram foram vistas depois, seus rostos foram vistos no chão da casa. Não eram mortes relacionadas à casa, eram pessoas distantes. Nunca ninguém vivo foi detectado no chão. Então, alguma coisa está acontecendo. E não é uma coisa muito boa. Essa casa, ela continua sendo alvo de visitações e investigações até hoje. E mesmo com a morte de Maria, é possível você ver uma plaquinha na porta da casa falando sobre os horários de visitação e também o contato com o filho e a nora. Então, se você estiver andando pela Espanha um dia desses, pode passar por Belmes e dar uma visitada nessa estranha casa dos rostos. E aí, você teria coragem de morar numa casa dessas? Ou de visitar uma casa dessas? E se você visitasse hoje com o artifício do celular, você tentaria fazer uma psicofonia? Você tentaria entender o que essas almas estão querendo? Parece que outros rostos estão aparecendo também em uma outra casa, justamente a casa onde Maria nasceu, que fica a poucos metros dessa casa famosa. Então, esse foi o nossa Cesta de Mistério de hoje. Espero que você tenha gostado e fique tranquilo. Se você está vendo um rosto bizarro numa mancha de mofo ou no seu azulejo, é só uma pareidolia. Porém, se você tirar e a mesma mancha voltar, preste atenção. Pode ser um portal e alguém tentando se comunicar. A gente fica por aqui, um super beijo e até a próxima.